Palmeiras empatou 2-2 e o Sormani falou assim, vai virar. Não virou, né, Sormani? Eu achei que ia virar depois desse... Ó, esse é o primeiro gol. Houve um gol aí, dá pra ver que a bola entra. Houve um gol e o começo da jogada, claro, como sempre, o personagem envolvido é aquele que jamais deveria estar em campo. Pega muito no pé, Marcos Rocha. Para de perseguir o cara. Não é uma perseguição, é uma constatação, é diferente. Fale do jogo. O jogo é exatamente o seguinte, Palmeiras cheio de desfalques. Em vez do Abel simplificar, por exemplo, o Tite está com desfalques no Flamengo. E o Flamengo só ganha. O Grêmio também estava com desfalque. Sim, sim. Mas o que tem feito o Tite? Eu vou simplificar o meu time, o máximo que eu puder, cada um na sua função, evitar problemas e transformar isso em resultado. Flamengo, Abel, o que tem feito? Inventado moda e o Palmeiras sofrido além do necessário. E o que acontece? No final, Bate campeão. No final. não mas dessa perde. vez... O jogo tava 2-0 para o adversário, fora de casa. Vez, Eles 2 minutos faz 2 gols. Há contextos tranquilamente explicados. Assim, nos últimos 5 anos. Vai, continua. Há contextos tranquilamente explicáveis. O primeiro deles. Parabéns ao Rafael Veiga, né? Que pela expulsão idiota no domingo, cretina, expulsão imbecil, expulsão burra, expulsão cocô, né? É tudo isso. Contra o Corinthians, ele deixou de jogar ontem contra o Grêmio. O melhor jogador, inclusive, do jogo contra o Corinthians até então, Era e ele. que estava sendo nos últimos jogos do Palmeiras. Exatamente. Por uma babaquice, foi expulso. A babaquice do Rafael Veiga fez com que o Palmeiras ontem tivesse à disposição o possante John. Tava jogando bem, filho. Então, o John, Mas a o Pelé John, leva a pro torcida do Palmeiras português. não pode nem ver. Não gosta, né? Não. Porque ele não tem condições. A torcida do Palmeiras... Por exemplo, o Facincani tem marcação com o Marcos Rocha, que é o novo Carlos Alberto Torres. Mas o John é unanimidade, Flavinho. Ninguém gosta. Não, o Rocha também. E aí, Hoje é uma... aí às vezes parece que ele condição. escala de propósito. Eu não sei se escala de propósito. Eu sei que... Mas tinha outro também. Tinha. Quem? O Palmeiras Quem ontem poderia ter jogado com o Flávio Lopes. Porque jogou Fabinho e John. Jogou Fabinho, John e o Aníbal Aníbal Moreno. Tá? E os dois garotos na zaga. Aníbal tomou cartão. Ele não tá suspenso, não. Não, ele já tá voltando de suspensão. Por causa do Já terceiro tomou amarelo. mais um. Mas aí por que ele toma mais um? Porque o Abel, no segundo tempo, inventou Olha o gol, de novo. olha o gol. Esse gol do... Não, Olha o gol. Aí é chover no molhado. Esse aí é chover no molhado. Deus. Não vou nem elogiar o Estevão, porque aí é perder tempo de elogio. Né? Não dá. Isso Esse aí aí é o bom. Quem é melhor, ele ou o Hendrick? Ele é melhor. Ele tem Não. mais recursos. Quem vai vingar? Não, os dois Acho vão que os vingar. dois. Sim, mas quem vai ter mais holofotes? Ele me parece ser mais especial. Eu gosto mais de assisti-lo. Segundo a minha namorada, que é uma comentarista que gosta, acompanha futebol, o Hendrick daqui 2 anos tá jogando no PAOK da Grécia. Não, acho que não. E o Estevão vai estar jogando no Manchester United. Não, ele vai ser contratado. Ele já tá foi no pelo Chelsea. Não, mas já vai pro Manchester United. Não, o United tá... Nem quero. Enfim. Mas Não, voltando, Manchester City. Vamos a explicação é a seguinte. Por que um lateral que nós aqui discutimos, Você que discute. que tem capacidade... Não, todo mundo aqui. Que tem capacidade de ir para a seleção brasileira. Onde está o Quesada? Quesada, por exemplo, tem um nome que poderia estar aí pertinho de você, tá? É um lateral direito que joga no Palmeiras, inclusive, chamado Mike. Que pra mim foi o melhor lateral direito do ano passado. Se você pega os 4 últimos laterais direitos da seleção brasileira... Querem contratar o Rainer? Ele foi eleito o melhor lateral do Campeonato Paulista. Vamos lá. Léo Maná tá Léo Maná não fez 7 jogos ainda. Você tem hoje o Rainer também não. o Danilo, que não é zagueiro, muito menos lateral, tá? O Brasil tem na reserva o Poçante e Ian Couto. Ele teve Emerson Royal e teve o Wanderson. Mas você que no Mike não é Foram os titular últimos- nem no Palmeiras. Então, aí que é a pergunta. Calma, Como é que você vai fazer? eu tô embasando meu comentário em relação a isso. Se esses 4 nomes, tá? Na minha visão, são inferiores ao Mike, pra mim são inferiores ao Mike, tá? No momento. Como é que o Abel não enxerga o óbvio, e é só você assistir aos jogos e ver o óbvio, Não, o de que o segundo Mike... gol é uma jogada dele. Não, Sim, o primeiro gol do Primeiro, Palmeiras. primeiro Por quê? Porque ali ele desfez a invenção de toda hora. O Mike é ponta, o Mike é centroavante. O Mike ontem foi segundo volante pela direita. E aí, quando ele joga na lateral, o Palmeiras sai de 2-0 para empatar 2-2. Por quê? Porque ele tirou um jogador que hoje não é zagueiro, não é lateral, não é nada, que é o Marcos Em Rocha. outras palavras, era um jogo que dava pra vencer. Claro que dava. E outra, é o simples. Palmeiras o Everton, Mike, 2 zagueiros, lateral esquerdo, que ontem não foi bem o Piquerez. Mas é o Piquerez porque não tem outro. Porque o Vanderlan também, pelo amor de Deus. Terrível. Terrível. Lateral terrível. E o Caio Paulista, pior ainda, que é o jogador que joga com um saco de cimento amarrado nas costas. Ó, pensei que ele Entendeu? jogava com o saco cheio. Também, de cimento.
Já que o Abel deu a chance ao garoto Vitor Reis, que é bom jogador... Aqui, ó. Sim, a jogada dele, que ele não cruzou nem chutou, mas deu a sorte que a bola desviou e sobrou pro Flaco Lopes. Acho que ele tentou cruzamento. Ele deveria ter chutado ao gol. Ele tentou cruzar, mas ele deveria ter chutado ao gol, porque ele tinha espaço. O Mike tá com esse defeito. Ele tá chegando na linha de fundo toda hora. Tem defeito. Já tem defeitos. Já tem defeito. Talvez o Abel tenha detectado isso. Vai, assim, cara. Não, é que eu acho que ele tem que tomar melhor essa decisão de chegada. Ele pode se arriscar mais a chutar em gol, porque ele bate bem gol. Ele é um jogador, ele tem feito alguns gols, inclusive recentemente. Né? E não precisa ser tão generoso. Assim, vai dar um canudo no goleiro e empata o jogo, diminui. Mas enfim. Mas ele é o lateral direito hoje, titular. Ontem, se o Abel pudesse abrir mão do possante John para baixar o Flaco Lopes, como ele já fez, com uma espécie de um falso 9, um ponta de lança. Aí ele teria na frente o Rony e o Estevão. Tá? E no lugar do John, ele podia ter dado chance a um garoto que chama Patrick, da base, que é muito bom jogador. Ah, mas vai jogar com 3 volantes? Bom, eu não tenho nenhum meia, eu preciso colocar alguém no meu campo que não atrapalhe o meio campo, que o John atrapalha. Então, eu vou colocar o Fabinho com esse Patrick e vou soltar o Aníbal Moreno um pouquinho, porque o Aníbal Moreno tem uma característica de ser um jogador de infiltração, tá? E aí você ganharia um meio campo mais recheado, um ataque que poderia ter a vantagem de o Estevão sair ali daquela região para abrir espaço e o Flaco Lopes se infiltrar como um falso 9. E o Palmeiras não sofreria tanto. Porque a bola cai no pé do John, morre. Aí o que ele faz no segundo tempo? Ele sacou o garoto, o Naves, bom zagueiro, que aliás, ele e o Vitor Reis tomaram cartões por causa do Marcos Rocha, de cobrir bobeiras, Marcos Rocha, bobagens. Não, é impressionante. Você vê o jogo. Subiu. Culpa de quem? Marcos Rocha. Taticamente, Bolsa caiu. Taticamente, você vê o jogo do Palmeiras. A direita crescendo no mundo. O time tenta, ao longo do jogo, toda hora cobrir bobagens desse jogador e se descompensa. E o pior de tudo é que o Abel tenta montar a equipe do Palmeiras e inventar a roda para tentar segurar esse cara em alguma função em campo que ele atrapalha. Quando ele sai do jogo, o Palmeiras empata o jogo. Bandeira amarela. Bandeira amarela. E o Rony? O Rony, difícil hoje ver o Rony jogar. Ele quase deu uma bicicleta lá, foi bonito. Lá. Sim, furou. 2 vezes. Sim, furou as duas. Cidade da casa. Não, o Rony ontem, já que o Sormani falou de uma bola do jogador do Grêmio, que foi para arquibancada. Sormani, teve um lance no segundo tempo, tava 2-1 pro Grêmio. Quem fez o pênalti? O Vanderlan. Não, o que falam que é o novo Roberto Carlos. Um jogador limitadíssimo, que se tiver uma proposta é pra ontem pra vender. Pra ontem. Inclusive o Abel até falou. E tem que ensinar jogador que não se dá bote assim, na área, na sua própria área. Não existe dar bote. E ele vai toda hora um bote. E toda hora chega na linha de fundo e cruza no pé do zagueiro. Jogador sem qualquer recurso. O Rony ontem teve um lance emblemático em que ele pega uma bola aqui aberto, ainda mais no segundo tempo mesmo, na região aqui esquerda da grande área, Quesada. Aí ele olha pro gol, você vai falar, pá, ele ajeitou o corpo, virou, vai na gaveta. Foi na gaveta. Sabe qual gaveta? Na gaveta do caminhão que tava do outro lado do estádio, porque ele conseguiu acertar a bola pra fora da arquibancada. Mas aí tem um Estevão, que é uma coisa... Mas aí que tá. O Palmeiras, então, mas aí que tá. Você olha esses lados, aí você vê o antagonismo do time. Você tem o Rony, o Caio Paulista, essas coisas que sangram os olhos hoje de assistir, e aí você vê o Estevão. Com quantos laterais o Palmeiras terminou o jogo ontem? 8? 4. 4, né? Ontem ele terminou com o Piquerez, com o Mike, com o Vanderlan e o Caio Paulista. Né? Porque o Gabriel Menino estava suspenso. Não teria terminado com o Chico, porque ele tirou o Marcos Rocha lá no Caribe. A culpa é de quem? Marcos Rocha. Assistam ao jogo. O Dorival tem 5 problemas na seleção brasileira. Culpa do Marcos Rocha, óbvio. Você acha que... Bom, Facicani, resumindo. Posso falar rapidinho? Eu achei bom o segundo tempo, principalmente do Palmeiras. Eu vi mais o segundo tempo do Palmeiras. Achei que o Grêmio é horrível. O Grêmio esse morreu, esse não é o time do Grêmio. Renato mexeu o Grêmio de ontem, olha... e uma outra coisa. Você tem razão, era jogo pra ganhar. Essa moça que escreveu aqui, virava. eu só não vou usar o adjetivo porque é por conta dela. Mas o árbitro, que é ruim, que é o tal do Marcelo de Lima Henrique, lento, pesado, já idoso pro futebol. Assim, um cara que não tem condição de apitar. Não dá, tá? Ontem o Estevão teve um pênalti que o jogo estava 2-2, foi pênalti. Teve um pênalti pro Palmeiras? Foi, teve um pênalti pro Palmeiras ontem. Mas mas isso pra mim não é a desculpa do empate. Tá? Eu não vou usar essa muleta
porque o Palmeiras poderia... Ah, e no final do jogo, o que acontece? O Estevão cansou, ok, tem que tirar o moleque. Saiu, né? Tira o moleque. Botou o Caio Paulista, né? Não, ele põe o Caio Paulista quando ele tinha o moleque no banco, que tá todo mundo tratando com uma outra joia. Chama Luigi. Bota um centroavante lá. É o artilheiro do sub-20, né? Sim, você bota esse moleque. Ô, Luigi, é o seguinte, você tem 5 minutos aqui, vambora. Entra aí e, Flaco Lopes, sai um pouco da área, puxa a marcação pra você. Tenta, já que era um final de jogo de abafa, você coloca um centroavante. Você não coloca um lateral que, repito, joga com um saco de cimento amarrado.